Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs. Eu sou Jair Pereira, discípulo comprometido de aliança e conselheiro da assistência geral do Reavivamento e Desenvolvimento Integral. Sejam bem-vindos ao grupo de evangelização do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. Estamos nas meditações orantes do curso bíblico católico, no primeiro e segundo livro das Crônicas. Hoje meditamos 1 Crônicas nos capítulos 1 a 9. E lembre-se, o discípulo só cresce no caminho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, abra a sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Meditamos esta semana com o primeiro e segundo livro das Crônicas. Meditamos hoje a segunda vivência da semana, genealogias para o direito e paz social. 1 Crônicas, capítulos 1 a 9. Os dois livros das Crônicas bebem nas fontes dos livros de Samuel e dos Reis, e narram os principais acontecimentos da história da salvação, desde Abraão até quando o rei Ciro da Pérsia autorizou o povo retornar do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. O arco do tempo, coberto por estes dois livros, é grande, mas tudo é narrado de forma complementar ao que já tinha sido narrado nos livros de Samuel e dos Reis. Por isso, eles eram chamados pelos gregos de paralipômenos, coisas omitidas. Com esta característica, suplementar aos livros que lhes antecederam, os dois livros das Crônicas, que na verdade são um só livro, junto com Esdras e Neemias, começam com muitas genealogias, como podemos observar nos 9 primeiros capítulos. Genealogia é o estudo das origens de um indivíduo, de uma família ou de um povo. Ela é muito importante e significativa porque, no primeiro momento, ela ajuda na construção da própria identidade e do sentido da vida, indo de encontro às grandes perguntas existenciais de todos os tempos: de onde viemos e para onde vamos. Mas, além da sua importância existencial e antropológica, a genealogia ajuda a contar e entender a história da humanidade e a garantir os direitos dos indivíduos, das famílias e dos povos. Antigamente, a genealogia era feita na base da tradição e testemunhos, sobretudo dos mais idosos que sabiam de cor e salteado quem era filho de quem. Depois, ela passou a ser auxiliada por documentos e registros históricos, como batistérios nas igrejas e certidões de nascimento nos cartórios. Hoje ela tem o suporte da tecnologia que consegue fazer o mapeamento genético através dos exames de DNA. Não faz muito tempo, uma pessoa chegava numa localidade e se identificava tendo por base a sua memória genealógica. Eu sou filho de fulano, que é neto de Cicrano, que é irmão de Beltrano. O outro dizia: mas olha, rapaz,
você é filho de fulano. Fulano é meu primo por parte de mãe. A filha dele mora ali, é tua irmã. Vamos lá. E lá o fulano era encontrado. Tinha comida, dormida e moradia. Assim, a memória genealógica, além de dar sentido à vida, garantia os direitos do indivíduo e ajudava a contar a própria história. Isto é muito presente na Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, quando Jacó fugiu da fúria de Esaú e foi buscar refúgio na casa do seu tio Labão. Lá, Jacó se identificou falando da sua genealogia. Então voltamos, meus irmãos, à leitura de Gênesis, capítulo 29, versículos 10 seguintes. Vamos lembrar desse encontro de Jacó com seu tio Labão. Logo que Jacó viu Raquel, a filha do seu tio Labão, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, tirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho do seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e depois começou a chorar. Então contou a Raquel que ele era parente do pai dela e filho de Rebeca. Ao saber que se tratava de seu sobrinho Jacó, Labão correu ao encontro dele, o abraçou, o cobriu de beijos e o levou para sua casa. Então Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido, e Labão lhe disse: é claro que você é da minha carne e do meu sangue. E Jacó ficou 1 mês com ele. Ainda hoje, a genealogia garante direitos como, por exemplo, a cidadania italiana de quem nasce em outro país, mas que descende de um italiano. É a chamada ascendência italiana por direito de sangue, também conhecida como ius sanguinis. Confere cidadania italiana a descendentes de italianos, sem limite de gerações. O direito à cidadania é transmitido por linha reta, desde o ancestral italiano até o requerente. O local de nascimento do descendente não é importante. É necessário comprovar a linhagem de descendência com certidões de registro civil. Um outro exemplo da importância da genealogia para a garantia de direitos é o caso dos povos quilombolas do Brasil. As comunidades formadas por descendentes de africanos que fugiram da escravidão durante o período colonial têm direito à terra que eles ocuparam e fizeram os assentamentos conhecidos como quilombos, onde preservaram suas tradições, línguas e costumes. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 reconhece o direito dos povos quilombolas à terra, garantindo-lhes o direito à propriedade e ao usufruto das terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, a Constituição também estabelece que o Estado tem a obrigação de demarcar e titular as terras ocupadas por essas comunidades. Com esses exemplos da importância da genealogia para contar a história, para a construção da identidade do indivíduo e também a garantia dos direitos de indivíduos, famílias e povos, entendemos melhor porque o livro das Crônicas possui tantas genealogias
nos seus 9 primeiros capítulos. São mais que listas de nomes. Elas ajudam a entender as origens da humanidade que remontam a Adão e do povo de Israel, que remontam a Abraão. De igual forma, também ajudam a entender quem era descendente dos 12 filhos de Jacó, como estavam as 12 tribos na atualidade e quem tinha o direito ao que era próprio de cada tribo. Como, por exemplo, o rei sempre deveria ser a dinastia de Davi, da tribo de Judá. Já o sacerdote sempre deveria ser do clã de Arão, da tribo de Levi. Então vejamos lá, 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 33 seguintes. Os levitas, seus irmãos, estavam inteiramente dedicados ao serviço da habitação do templo de Deus. Arão e seus filhos queimavam as ofertas sobre o altar dos holocaustos e também sobre o altar do incenso. Fazia todo o serviço das coisas mais santas, especialmente das cerimônias de expiação dos pecados de Israel. Tudo conforme determinou Moisés, o servo de Deus. Filhos de Arão, Eleazar, depois Finéias, Abissui, Bossi, Ozi, Zaraías, Meraiote, Amarias, Aquitobe, Sadoque e, por fim, Aquimaás. Assim, as genealogias favoreciam a memória histórica do povo, embasavam o direito civil e religioso e também apontava para o futuro, quando o Messias, o filho de Davi, iria reinar de forma definitiva. Não é que todos os registros genealógicos eram 100% seguros, ou que todos respeitassem. Mas, ruim com as genealogias, pior sem elas. Sem elas, a confusão histórica, o direito positivo e a organização social seriam muito mais conflitivas. Continuando a leitura, vamos agora para 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 1 seguintes. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 1 seguintes. Todo Israel foi registrado em genealogias e estavam inscritos no livro dos reis de Israel e Judá, quando, por causa de suas infidelidades, foi levado para o exílio na Babilônia. Os primeiros israelitas a residir em patrimônios e cidades foram os sacerdotes, os levitas e os doados. E assim nós finalizamos a primeira vivência da semana. Meditamos com as genealogias para o direito e a paz social. Meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus continue frutificando na sua vida. Faça a leitura de hoje, 1 Crônicas, capítulos 1 a 9, e deixe a sua partilha aqui nos comentários. Assim, uns vão edificando os outros no caminho da palavra de Deus. Encerramos a meditação de hoje. Convido você para fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Muito obrigado, meu amado irmão e minha irmã, pela sua participação. E até amanhã
com a próxima meditação orante do grupo de evangelização do Discipulado de Jesus Cristo. Graça e paz.